eu quero compartilhar com os amados irmãos algumas impressões que o Senhor trouxe ao meu coração, pensando em estar aqui nessa manhã. E ciente do fato de que, como homens e mulheres, nós precisamos ouvir a palavra de Deus e o Deus da palavra, eu pedi a Deus que compartilhasse comigo e colocasse no coração algumas impressões, e eu quero repartir ela contigo nessa manhã. Posso, querido? Vocês me permitem? Então eu quero te convidar para você abrir um texto que é bem conhecido nosso, que está lá em 1 Samuel capítulo 17, e eu quero fazer a leitura de uns bons pares de versículos, que no decorrer do sermão você vai perceber que tem a ver com aquilo que eu, tendo recebido, pretendo compartilhar com a amada igreja nessa manhã. 1 Samuel capítulo de número 17 é um texto muitíssimo conhecido. Acho que é o texto em que Deus escolhe para tirar Davi do anonimato e projetá-lo, não apenas a nível de Israel a seus dias, mas projetá-lo de maneira que até hoje estão falando de Davi. Nós, por exemplo, nessa manhã vamos falar dele. Em algum lugar do mundo alguém deve estar falando de Davi nessa manhã. E é esse texto aqui que ele catapulta, né? Ele tira Davi de trás do rebanho e coloca Davi como expressão mundial e exemplo de fé. E nos passos de Davi a gente consegue se identificar, a gente consegue ver muita coisa que diz respeito às nossas vidas. Então, já que você abriu a palavra da verdade aí em 1 Samuel 17, eu quero começar lendo com você a partir do verso de número 1, tá bom, queridos? Diz assim o texto, olha: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linhas de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já ele velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um éfa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento aos teus irmãos. Porém esses 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem,
e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com a guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxeram os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o verem. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a repetir como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Querido, eu queria pular com você para o verso 40 agora. Venha comigo. Nós vamos pular aquela parte em que Saul tenta fazer de Davi o que ele não era. Então, já que Davi não era aquilo que pretendiam que ele fosse, então essa parte a gente pode pular. E o verso 40 diz assim: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, do surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Até aqui, verso 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Amém, queridos? Diga graças a Deus. Nessa manhã nós expressamos bastante palavras de louvor, e nenhuma delas ficou devendo nada a Deus, porque tudo que nós dissemos aqui nessa manhã é verdade. Não tem nada que a gente tenha nessa manhã que dele nós tenhamos recebido. Não tem nada que receberemos que não virá da mão dele. E não tem nada que a gente faça que não seja ele o patrocinador de todas essas coisas. Eu quero nessa manhã assim compartilhar com os amados algumas impressões, como eu disse, e penso que essa palavra, penso que a Bíblia, ela é importante quando ela é importante para mim. Porque o fato de ler esse texto que tem 58 versículos apenas como um fato histórico, sem nenhuma implicação para a minha própria vida, é algo que a gente pode chamar de apenas história. A Bíblia e a história de Deus, ela só é importante quando ela é importante para mim, quando aquilo se torna relevante para mim. Então eu espero de todo o meu coração poder ser útil a Deus e compartilhar com vocês essas coisas que Deus pôs no meu coração, porque eu sei que a gente tem condições de praticar essas coisas, tá bom, queridos? A gente sempre parte do princípio que o sermão nos ensina o que a gente deve fazer. Olha, faça isso, faça tal coisa e tal. Mas essa manhã eu queria pensar com você de um outro ponto de vista, que talvez você já esteja familiarizado. Eu quero, junto com você, olhar para esse texto, e com certeza nenhum de nós aqui está vendo esse texto pela primeira vez. Talvez você já tenha visto e ouvido ótimos sermões acerca desse texto, e eu espero que eu consiga de alguma maneira extrair dele aquilo que Deus me mostrou. Mas eu queria partir do ponto de vista do seguinte: a gente olhar para esse texto
da perspectiva do que a gente não deve fazer. Esse texto aqui, como você percebeu, ele conta a história de um conflito internacional, onde duas nações se encontram num lugar para pelejar. E o resultado da batalha, que provavelmente haveria de acontecer, porque o que a gente vê aqui em 1 Samuel, antes que Davi chegue, é só cena e rosnado. De um lado era filisteu rosnando, e de outro era israelita rosnando, um contra o outro. Mas até aqui ninguém tinha furado nem o dedo para um exame de sangue. Nem uma gota de sangue havia sido derramada. As espadas estavam completamente limpas. E talvez os mais novatos no serviço militar, tanto de um lado quanto do outro, pegassem a espada e dissessem assim para o mais velho dos soldados: olha, o que eu devo fazer com isso? Porque já há 40 dias nós estamos aqui e é um blá 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 tremendo. De um lado, chega de manhã, Golias vem e fala um tanto de coisa, depois da tarde ele volta e fala as mesmas coisas, e o povo fica de lá tremendo. Eu estou aqui com a espada, eu já não sei mais o que fazer com ela. Eu falei assim: isso aqui, você vai pegar essa espada aqui e vai socar no bucho do primeiro que aparecer na tua frente. É simples assim. E aí você sai enfiando essa espada na panceta de todos aqueles que aparecerem diante de ti. É só isso. Ele tem um curso rápido de arte da guerra. Quem já leu a arte da guerra? Então ele tem um curso relâmpago de como é que faz um assassinato bonito. E o jovem está ali cheio de vontade de matar. Aquela unção Charles Bronceana de querer matar o outro. E ninguém brigava. E aí no meio dessa conversa toda aparece Davi com um monte de marmita. E aí ele chega na hora que, mais uma vez, o filisteu está dando aquele esculacho matinal. E ele ouve aquilo e fala: mas não é possível. Diga comigo: não é possível. Não é possível. Pode dizer, meu irmão, não é possível. Davi pensa igual eu e você, fala: não é possível que eu estou ouvindo isso. O sujeito está afrontando o Deus de Israel e ninguém faz nada. Ele olha para os soldados, todo mundo bem parecendo, sofrendo de mal de Parkinson, uma tremedeira coletiva. Ele ouve aquilo e fala: não, mas aí não. Aí mexeu comigo, hein? Aí ele me ofendeu. É brincadeira, né? Numa versão ultra contextualizada, segundo eu mesmo. Ele fala: puxa, mas não dá certo assim. Mas ninguém vai fazer nada. Ele olha ao redor, todo mundo armado, bonito, mas ninguém enfrentava a fera. O restante da história a gente ouviu. Então, é um conflito de proporções internacionais. E partindo do ponto de vista do que esse texto tem a nos dizer acerca do que não fazer, esse texto aqui ele traz um assunto que deve interessar bem pouco para todos nós aqui. Até porque se esse assunto te interessar e você praticar ele, você vai ter que abdicar da tua fé cristã, porque você vai estar absolutamente no lugar errado. Porque esse texto aqui ele fala de uma coisa que nenhum de nós deve fazer, que é deixar o inimigo muito feliz. Quem está aqui interessado nessa manhã em deixar o diabo contente? Acordei essa manhã, eu quero ser o mais diabólico possível, para que o capeta fique muito feliz, para que essa manhã de domingo para ele, lá onde quer que ele esteja, seja uma manhã de domingo linda. Eu tenho certeza, meu irmão, isso não é revelação, que nenhum de nós aqui nessa manhã está interessado nisso. Agora eu vou fazer uma pesquisa de opinião pública. Quem não está interessado em agradar o inimigo, levanta a mão, querido. Levanta a mão. Porque se você não levantar, eu vou deduzir que você está interessado. Você está jogando no time do inimigo. Não é uma espécie de Judas que transita de Jesus para os fariseus sem complexo de culpa. O sujeito comia, ele almoçava no Parque São Jorge e jantava na Arena Palmeiras sem nenhum complexo de culpa. Como é que pode um negócio desse, irmão? Já pensou em Judas? Judas é um cabra esquisito.
Porque ele fazia isso, ele transitava pelos ambientes impermeabilizados. Até parece, mas a gente sabe o que deu. Então, querido, nesse texto aqui ele nos fala disso, entre outras coisas, do que é que alegra o nosso inimigo. Porque nós falamos de inimigo, nós falamos de batalha, nós falamos de permanecer na presença do Senhor, e tanto um quanto o outro, para ser adorado e o outro desprezado e evitado e vencido pelo sangue de Jesus, precisa ser conhecido. Eu preciso conhecer quem é meu amigo, meu amor, meu Senhor, meu conselheiro, meu patrocinador, e também conhecer o meu inimigo, para que em o conhecendo eu o vença, não pela força do meu braço, mas pela força daquele que tem as mãos curadas e que venceu a morte e que está vivo até hoje e que está no nosso meio e que é bom demais para nós. Amém, queridos? Então, esse texto aqui ele fala disso. A dimensão objetiva desse texto é o combate, a batalha, é o sangue derramado, é o conflito internacional, é o jogo de interesse. Agora, a dimensão espiritual, ele fala do que nós não podemos fazer. O inimigo, ele fica muito feliz, ele fica muito contente, quando ele, por exemplo, ocupa lugares e posições na nossa vida que ele nunca deveria ocupar nem estar. Por favor, leia comigo o verso de número 1. Ajuntaram-se os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó. Diga comigo, Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Éfes-Damim. Esse lugar aqui, ele fica a 26 quilômetros a sudoeste da capital Jerusalém. Ou seja, o inimigo, ele veio à terra de Israel, invadiu a terra de Israel e ocupou um lugar pertinho do coração da capital de Israel. E isso é um negócio estranho, porque imagina você acordar uma certa manhã sabendo que aqui em Brodowski tem um exército que está matando todo mundo. Você ia conseguir deixar seu filho em casa, ir para o trabalho, passar um dia abençoado, sabendo que a 20 e poucos quilômetros o inimigo estava vindo para destruir todas as coisas? Querido, não há ninguém que ficaria sossegado numa condição dessa. O fato é que o inimigo, ele fica absolutamente feliz quando ele ocupa na nossa vida lugares que ele não deveria ocupar. E a gente faz a felicidade daquele que nos odeia quando ele ocupa, por exemplo, a nossa mentalidade. Verso de número 24, venha comigo. O texto diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, diga comigo, vendo aquele homem. Quando eles veem aquele homem, eles temem. Quando o inimigo ocupa um lugar na nossa maneira de pensar, a gente começa a cair em derrota. Quando nós que somos o povo de Deus começamos a enxergar apenas as ameaças humanas, a gente se esquece rapidamente de onde que vem o nosso socorro. Se não, veja, o momento que nós estamos vivendo agora no país, a gente olha para Lula, e olha para Dilma, e olha para Temer, e a gente vai ficando cada vez mais temerário, a gente vai olhando as situações e vai ficando desanimado, e aí vem um banho de miséria sobre a nossa mente, dizendo o seguinte: ó, não vai ter jeito, vai fechar. Aí a gente já acorda de manhã, ao invés de gratos por acordar de manhã, já acorda com medo de perder o emprego. Meu Deus, se eu chegar lá hoje vai ter facão, e você já faz até uns exercícios assim, para pular, porque se passar por cima você abaixa, se vier por baixo você pula, vai escapar, porque você quer chegar em casa ainda com a carteira assinada, não é? E aí a gente vai olhando as ameaças humanas, aquilo que dizem de nós, contra nós, a favor de nós, se é que o dizem. Quando a gente fica olhando o homem, a gente se sente desanimado. Quando Satanás consegue estabelecer um lugar na nossa maneira de pensar,
na nossa maneira de pensar, nós estamos começando a ser subjugados pelo inimigo. E isso é uma coisa muito séria, porque quando a gente fala de igreja, nós estamos falando necessariamente de uma transformação que vem de dentro para fora. Nós falamos de algo que nasce, não porque a gente simplesmente resolveu chocar aquilo dentro de nós, e aquilo uma hora vai brotar dentro de nós, não. Quando nós falamos a respeito de ser cristão, de igreja, e dessa metanoia, dessa mudança que tem que haver, porque evangelho não pode ser só informação. Se não tiver transformação mediante a informação teológica, então a gente trocou 6 por 3 mais 3. Não adiantou absolutamente nada, mas no entanto, ouça, esse negócio de mudar a mente, de ter uma maneira nova de pensar e consequentemente uma nova maneira de agir, é algo que a gente está vendo que está ficando cada dia mais escasseado. Deduzo eu a partir da minha própria vida e não de outrem, porque sábio é quem olha para si mesmo com a mesma dureza que olha para o outro. Deduzo por mim, a partir de mim, que isso é um motivo de alegria para o inimigo, porque de alguma maneira, ouça, de alguma maneira nós estamos permitindo que ele estabeleça cabeça de praia dentro da nossa cabeça, um pequeno pensamento, um pequeno ponto de vista, um pequeno conceito com cara de bom, e que se estabeleça na nossa maneira de pensar, e a partir daí começa a desencadear postulados psicológicos que lá na frente vai resultar em posicionamentos esquisitos. Penso eu que é uma maneira que o inimigo encontrou de encontrar espaço na nossa mentalidade. Veja os nossos filmes. O Steven Seagal, ele ficou milionário dando pancada em todo mundo. Você percebeu que ele nunca apanha e nunca morre? Ele morre, ele é imorrível. Ele não é nem eterno, ele é imorrível. Eterno é diferente. O cabra não morre nunca. Acho que só Deus vai poder matar ele para ele herdar a vida eterna, assim é que eu vai. O cabra, ele passa incólume. Vende milhões, dando pancada, derramando sangue. Então as pessoas vão, locam filmes, baixam filmes, cujos 3 primeiros minutos de filme daria para abastecer todos os bancos de sangue da nossa cidade com sobra. E a gente chama isso de diversão. A gente chama isso de diversão. Mas não é nada bonito ver um ser humano morto ou ser assassinado ao vivo. Quem teve o desprazer disso ver, sabe o quanto é ruim, o quanto é feio, o quanto é antinatural para nossa própria concepção como seres humanos. Então o inimigo, ele fica muito feliz, ele fica muito contente quando nós, povo de Deus, povo chamado para vencer, amém, queridos, cheios de imperfeições, mas aperfeiçoados por aquele que sabe todas as coisas, fica olhando homens, fica olhando as horizontalidades da vida e permitindo que as informações ao nosso redor invadam o nosso coração. Talvez essa manhã eu esteja falando para alguém que está com algum susto novo, com problema velho na sua alma. Talvez você já olhou, você já viu esse filme, mas de repente está assustado. Não deveria estar, porque Deus está contigo. Amém, querido? E se de todo caso o pior acontecer, vai ser o pior de Deus para a nossa vida. Porque até o pior de Deus para mim, eu reputo por lucro. Porque o melhor do diabo para nós é derrota. Mas o que é ruim de Deus para mim me dá vitória. Ele me faz viver. Então, amados, esse texto aqui ele diz que a nossa mentalidade, nossa maneira de pensar, nossa maneira de enxergar o mundo,
nosso jeito de ver as coisas e, consequentemente, de tratar as coisas, é uma maneira de permitir que nós sejamos instrumentos de alegria para aquele que nos odeia. Venha comigo o verso de número 10, por favor. 17:10. Palavras do filisteu, ele diz assim: olha, disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Verso 11: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram muito. A gente permite que o inimigo fique feliz conosco. A gente faz a alegria do inimigo quando a gente permite que ele ocupe lugar na nossa alma e no nosso coração. Tente imaginar um exército paramentado e tremendo diante do desafio. Pode ter coisa mais estranha, pode ter coisa mais surreal. Homens que saem de suas casas, deixam campos, mulheres, famílias, são alistados no exército, talvez tiveram lá o mínimo de treinamento militar básico, e chega na hora da briga, o que eles fazem é tremer. E eles vão tremendo, amados, não era diante de fatos, mas era diante de uma verborragia, que é uma superabundância de palavras sem sentido, de Golias. O efeito Golias foi devastador no coração da vida de Israel, porque a Bíblia diz no verso 11, ou melhor, no verso 16, leia comigo: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se assim por 40 dias. Por 40 dias. Era uma dose diária de esculacho. Ele chegava de manhã, subia no monte e punha todo mundo abaixo de zero. O efeito disso era que o sujeito passava o dia inteiro chocado. Nossa, eu não valho nada, meu Deus. Eu sou, com perdão da palavra, eu sou, no popular tem um outro nome, mas aqui eu gostaria de dizer de glúteos flácidos. Eu sou glúteos flácidos. E aí, 7:30 da manhã, ele era convencido dessa sua glutinidade flácida, ia passando o dia com aquele choque: nossa, eu não consigo nada, eu sou fraco, eu sou derrotado, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando o efeito daquele esculacho matinal começava a passar lá pelas 3:30, 4 horas, ele dizia: essa noite eu vou dormir bem, vou dormir tranquilo. Lá vinha de novo Golias e dava outro chá de esculacho. Aí ele passava a noite inteira sem dormir, chocado com aquilo. Seus dias agora é em função daquilo que o inimigo falava. E aqui dentro, ó, põe a mão no teu coração, faz assim, bate aqui. Não tinha valentia. Valentia não é sair desafiando qualquer um e meter na mão na cara de todo mundo. Valentia é saber reagir de modo correto quando é preciso reagir. Valentia é também ficar quieto na hora que precisa ficar quieto, porque Eclesiastes diz que há tempo para se calar, tempo para falar, tempo para agir e tempo para ficar parado. A valentia que eu digo aqui não é a valentia de acordo com o mundo, mas é a valentia de acordo com Deus. Sobre isso, ele diz assim: quando um valente, bem armado, guarda sua casa, ficam em segurança todos os seus bens. Mas vindo outro valente, toma-lhe as armas e saqueia-lhe a casa. Agora eu te pergunto, como é que toma a arma? Porque não lutou. Porque estava armado, mas não tinha coragem. Não tinha iniciativa. Esse processo de acovardamento que vem sobre nós faz com que a gente vá aceitando as coisas como cordeiros, mas não no aspecto positivo da palavra, é no aspecto negativo, daquele que aceita tudo, daquele que não reage a nada, daquele que é estigmatizado, jogado de lado.
Olha, pode se aproveitar dele, porque ele é cristão. Aqui você pode fazer o que você quiser com ele. Você fala o que você quiser com ele. Você pode falar o que ofende a ele ou não ofende. Ele não vai reagir. Então, queridos, essa não é uma postura bíblica. Eu não vejo que a palavra me ensina esse tipo de coisa. Então esses homens aqui, eles se sentiam fracos por conta de uma coisa: eles estavam ouvindo a pessoa errada. Eles estavam ouvindo a pessoa errada. Eles estavam prestando atenção toda manhã e toda a tarde para aquilo que Golias falava. Eles não atentavam mais para as escrituras. Eles não olhavam para aquilo que Moisés falava a partir dos textos sagrados. Eles ouviam o grito do inimigo, o grito do valentão. Ele ouvia o grito do gigante. E eles temiam, e temiam, e temiam, e temiam, e temiam, e ficavam com medo. Então, irmãos, eu penso que a fonte da nossa fraqueza não é a pessoa que está do meu lado. Olha para a pessoa que está do meu lado. Adão foi o primeiro sujeito a olhar para a pessoa que está do lado dele e dizer: ó, a fonte da minha desgraça é ela. Rapaz, eu estava bem quando eu estava solteiro. Eu estava na casa do pai, porque ali não tinha mãe. Eu estava numa boa, eu tinha tudo. Eu tinha um monte de bicho. Eu chegava com o elefante. O elefante saia correndo de medo de mim, aquele marfinzão. Mas ele me respeitava. Eu sou cabra macho. Eu estava aqui numa boa, Senhor. Aqui eu com a minha nudez, sem drama, sem trauma. Aí o Senhor me arrumou essa mina. Eu costumo chamar a velha de mina. Primeiro porque é uma gíria que eu acho legal. E segundo porque é bíblico. É uma moeda, você sabia que é uma unidade monetária, né? A mina, a dracma, o sestércio. Então é minha mina. Quem está do lado? É sua mina, né? É, que bom. É também, né, amado? Estou vendo. Lá, que bom. Eu vi que tem muitos casais aqui, que legal. Sua mina. Então, às vezes eu esqueci que eu estava lá, né? Adão estava numa boa, meu irmão. Aí a mina pisou na bola, mas pisou na bola por causa dele. Ele tinha que estar com ela. Ele era, de acordo com a moderna ortografia, o frente naquele lugar. Ele era o frente. Era ele que tinha que dar uma vem aqui, minha senhora, vem aqui, vamos passear, vamos. Tá vendo aquela árvore? Pode chegar perto, pode olhar. E o Senhor falou que não é para comer. Se quiser até pôr a mãozinha, mas não pode porque vai seduzir. Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. A gente tem tudo isso aqui, olha lá, o eucalipto. Erva, se envolve com essa jaqueira aqui. Aí está carregado de jaca. Esquece aquilo ali. Você conhece a história. E entendo pecado. Primeira atitude de Adão, agora que ele já não era mais um homem tão espiritual, e tinha muito de natural, carnal nele, ele foi se esconder na natureza, porque o homem natural se esconde na natureza. É por isso que tem campanha a favor da legalização da maconha. Não tem crente ali com a Bíblia na mão e o baseado na outra. Ali só tem gente do mundo pedindo para que a natureza seja legalizada. Então todo homem natural ele vai se esconder até de coisas que são naturais. Ele faz lá uma cinta. E Deus, no seu bendito bom humor, chega para ele: Adão, onde estás? Como se não soubesse onde ele estás, geograficamente dizendo. Mas perguntava para ele onde é que estava o filho espiritual dele que havia se perdido no pecado. E ele é o primeiro delator da história. E ele fala: a mulher que tu me deste. O primeiro delator da história. Não tinha nem CPI instalada ainda. Olha lá. É ela. A culpa é dela. Eu estou fraco por causa dela. Estou fraco por causa do meu filho, do meu chefe,
Eu estou fraco por causa da minha igreja, eu estou fraco por causa da minha sogra. Minha sogra, irmão, minha sogra jogava no meu time, você acredita, cara? Ela me dava razão, até quando razão eu não tinha. Essa mulher me ama, rapaz. Aleluia. Sinto uma falta enorme, né? De minha mãe também. Então, tem muita gente, talvez você se lembre de alguém que está assim. Fraco, porque fica ouvindo que não deve ouvir, dando ouvidos a quem não deve ser dado ouvido, e culpando os outros. Foi o fulano, foi o ciclano, foi o cestano. Foi ele. Ele não reconhece que a fonte de toda fraqueza humana começa a emprestar o pavilhão auditivo externo para o inimigo, encher o pavilhão auditivo interno, mais conhecido como orelha, de coisas que ele não deve ouvir, porque em ouvindo ele vai sangrar pouco a pouco até não ter mais força na vida. Então uma coisa que deixa o inimigo muito alegre é quando a gente entrega de mão beijada para ele a nossa cuca e a nossa alma, para ele estabelecer sentimentos que Deus não quer e pensamentos que Deus não colocou. Amém, queridos? Verso 26 até o 29, e eu caminho para o fim a partir daqui. Verso 26 ao 29 diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim e assim farão ao homem que o feriu. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu? Fiz somente uma pergunta. Irmãos, que peleja? Não tinha peleja nenhuma. De um lado tinha um grandão gritando e o resto tudo tremendo, tudo batendo o joelho. Que peleja? Que luta? Não tinha luta nenhuma. Aqui era tudo abstrato, era tudo psicológico, era tudo abstração, não tinha realidade. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, talvez você saiba me responder. Por que é que Golias, sendo o bom, o tal, a última bolacha do pacote, a azeitona da empada, o cara, ficou 40 dias, blá 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 blá. Se ele era tão bom, por que ele não caiu para dentro na primeira? Eu vou dizer uma coisa: porque o inimigo tem medo. Diga comigo, o inimigo tem medo. Pode dizer, que diga assim: o inimigo tem medo. O inimigo tem medo. O diabo tem medo. A gente é que dá essa capa vermelha e essa, com o perdão da palavra, cueca sobre a calça para ele, tipo um super-homem espiritual. Mas ele tem medo. Ele tem medo de que a gente herde aquilo que ele perdeu. Mas nós vamos herdar em nome de Jesus. Ele tem medo de gente que nessa geração anda com Deus, não como um profeta e um cajado na mão, vociferando ameaças apocalípticas para um mundo caído, mas de gente que toca a gente, gente que não está assim cheia de chiliques evangélicos, gente que está aí, estou com o bloco na rua, sou de Jesus, estou numa boa. Ou eu preciso falar com Deus. Muito bem, você acabou de encontrar com ele. Arrogância minha? Não, ele mora aqui. Ele mora aqui. Ele mora aí, meu irmão. Ele mora aqui.
Então não tem necessidade da pessoa ficar desesperada. Ele já encontrou Deus. Ele está aqui oculto dentro de nós. E aí, em fazendo aquilo que a gente cantou aqui, muito menos de nós, na hora da necessidade, Ele vai aparecer. Na hora que a palavra de consolo, de conforto, de exortação, de amizade, de bondade precisar surgir, ela vai explodir de dentro de nós. E aí a pessoa vai olhar para mim e para você, ó, para você, e vai dizer: hoje Deus falou comigo, eu gosto muito de ficar do teu lado. Rapaz, é o maior barato ficar perto de ti. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem perto de ti. E se em algum momento você ouvir isso, saiba que na sequência vai vir o seguinte comentário: ah, porque tem a Mariazinha. Sabe a Mariazinha? Vai falar de alguém, irmãos nossos, que não foi tão agradável assim. Que não foi tão agradável assim. O que eu estou dizendo precisamente? Representar Jesus nesses dias é um desafio. Porque eu não sei mais quem é o inimigo. Esses dias o Senhor me deu um sermão chamado Ovelhas na Alcateia. Eu ainda estou construindo esse sermão. Porque se essas coisas que o Senhor tem trazido como impressão na minha alma forem fatos, nós precisamos rever muita coisa. Mas enfim, queridos, aqui a gente viu a discussão entre Eliabe e Davi. O inimigo, ele fica muito feliz quando ele consegue um espaço na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, e quando ele também consegue um espaçozinho na nossa família. Ele fica contente da Senhor. Eliabe, ele não tinha força para lutar contra Golias. Eliabe estava com a espada limpinha, não tinha uma cutícula na espada de Eliabe. Ele não tinha enfiado a espada na barriga de nenhum inimigo, mas estava pronto para brigar com Davi. Ele ouvia o que Golias falava naquela quarentena maldita, aqueles 40 dias de achincalhamento e esculhambação e vergonha, e não fazia nada. Mas ele ouviu uma conversinha do irmão e ele já virou uma fera. O gatinho virou um leopardo. Uau! Você veio fazer aqui, rapaz? Você veio ver eu tremer? Você veio ver quanto eu sou flácido? Porque ele estava com medo, era disso, porque até ali está todo mundo tremendo. O inimigo fica muito contente quando ele consegue fazer com que pessoas que deveriam viver se amando, vivem se amassando, vivem se conflitando, vivem se digladiando, vivem se disputando. Como pastor e tratando com família muitas vezes, essa é uma regra básica da derrota, é a regra de 3 do fracasso. Eu te amo, eu acho que eu te amo, eu estou brigado contigo. Aí de lá para cá ela fala assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. E o resultado disso é derrota, separação, briga. Outra coisa que você não perca seu tempo, mas se acontecer, vê o da pena todo dia. Todo dia tem um mandamento bíblico às avessas acontecendo, até que a morte o separe. Mas ele que matou ela, ou ela que matou ele. É o mandamento do diabo. Os pais da igreja, eles diziam que Satanás é o macaco de Deus, porque ele imita as obras do Senhor, ele não cria nada. Ele não é rei do inferno, quem é rei do inferno é Jesus. Ele é rei no céu, ele é rei na terra, ele é rei absoluto. A gente é que criou esse sanduíche espiritual, e a gente é que é o recheio, né? Pior é isso. Deus no céu reinando, nós aqui procurando um jeito de subir, não descer, e embaixo está lá a caldeirinha do cão.
A gente botou até um trono para ele lá. Quem é que disse isso? No Apocalipse lá, quando ele fala sobre o trono de Satanás, ele estava falando de uma ação naquele momento, mas que não significava absolutismo monárquico. Ele não é rei de nada. Ele é um foragido da justiça. Mas o bicho a justiça vai pegar o bicho. Pô, o diabo ele fica muito feliz quando ele vê isso nas famílias. Ele fica muito contente. Ele fica feliz quando ele consegue estabelecer entre aqueles que se amam e cujo amor está soterrado debaixo de uma avalanche e dos escombros de mágoa, de tristeza, de ausência de perdão, de ausência de retratação. O amor ele vai ficando soterrado debaixo dessas coisas, irmãos, a ponto de um olhar para o outro e falar: não sei se eu te amo, mas na verdade ama. Na verdade ama. Na verdade ama, gosta daquela família. Mas são tantas dificuldades, são tantas dores, tantas lutas, que o amor fica sem brilho, apagado. Aí a pessoa raciocina assim: olha, eu não amo mais, mas também não larga, não sabe por que não larga. O sujeito não é bonito, não tem dinheiro, e é grosso igual papel de embrulhar prego, então o que me faz ficar com ele? Se não for amor, é o quê? Não tem dinheiro, não é o Denzel Washington, e o sujeito não é refinado, ele é igual um rinoceronte na loja de cristal. O que é que eu estou fazendo com ele? Se isso não for amor, eu não sei o que é, né? Mas a pessoa não raciocina assim, porque é tanta dor, tanta tristeza, tanta coisa que soterrou. Então o inimigo ele tem estabelecido guerra em lugares onde deveria reinar a paz. Ele tem estabelecido guerra, ele tem estabelecido enfado no lugar onde tinha que ter descanso. Ele está estabelecendo inimizade no lugar onde devia ter amizade. Ele está promovendo o egoísmo no lugar onde deveria ter mutualidade. Ele está promovendo solidão onde deveria haver cumplicidade. Ele está estabelecendo juízo duro e infamatório onde havia de prevalecer a misericórdia e o amor. Então, queridos, eu queria lhe dizer uma coisa: cuida da sua família, cuida dessa pessoa que Deus colocou do teu lado, ame essa pessoa, irmão. Não baixa a guarda, não dá a oportunidade dele estabelecer um ponto de divergência entre vocês. Não deixe ele ser a cunha. Ele fica feliz quando ele consegue ser a terceira. Ele se faz de terceira pessoa na vida de muita gente, mas a terceira pessoa na nossa família é o Senhor Jesus. Eu estou dizendo isso porque é bem possível que, como cristãos, talvez já de uma certa caminhada e algum nível de maturidade com Jesus, talvez ele não vai fazer sua cabeça, talvez ele não vai mudar e conseguir estabelecer padrões de pensamentos na sua cabeça. Talvez ele não vai conseguir capturar a tua alma, mas bem pode ser que no seio da família ele consiga colocar um pontinho canceroso. Bem pode ser que ele consiga ficar alegre estabelecendo entre irmãos, seja de que nível for, conflitos que parecem insolúveis. O texto aqui nunca mais fala sobre Eliabe. A gente não sabe o que aconteceu com Eliabe. Será que Eliabe pediu perdão para Davi quando Davi se tornou rei? Será que Eliabe fez festa dizendo: eu sabia que aquele pivete não valia nada, está vivendo foragido e vagabundo, no período em que ele viveu como homem de Neandertal nas cavernas? Será que ele ficou contente? Quem era Eliabe? Ele briga com alguém que foi alimentar ele.
que foi se preocupar com o bem-estar dele. E você está conseguindo entender o contrassenso dessa situação? Então, amados, eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: se Golias, naqueles dias, era a arma secreta do inimigo, e se Davi, naqueles dias, era a arma secreta de Deus, na nossa geração, nós somos as armas secretas de Deus. Amém, queridos? Nós somos. Eu me vejo assim. Eu olho para mim e vejo toda a idiosincrásia, todas as esquisitices da minha alma. Mas como disse o Levi, eu gostei muito, eu olho para além de mim, eu falo, acima de mim, apesar de mim, tem alguém. Apesar de você, amanhã vai ser outro dia. Vai ser outro dia. Apesar de você, de mim, do Lula, da Dilma, eu estou esquecendo o nome do outro infeliz, do miserável. É desonesto também, né? Cunha. Apesar disso tudo, nosso país vai sobreviver, nossa nação vai se engrandecer, nós vamos ressurgir. Os nossos filhos, os vossos filhos, eu estou mais para avô do que para pai. Minha filha já se casou ano que vem. Irmãos, eu estou com muita dificuldade com essa história, porque minha filha tem 27 anos e minha filha, ela é assim, ela vai fazer um negócio, ela liga para o papai. Essa noite mesmo, eu estava no bico, ela me mandou um zap às 2h21 da manhã: pai, Deus te abençoe e te proteja aí no bico. Eu vi agora de manhã. Então assim, eu estou com uma dificuldade tremenda, porque às vezes ela sai e o noivo dela é igual eu, tem um trabalho e tem um bico. Acho que ele gosta de trabalhar. Eu vou pegar um pouco de dinheiro dele para mim. E aí dá 9 e pouco, 8 e pouco, eu estou em casa, minha filha não chega, uma demora, e eu já começo a ficar sossegado. Porque está difícil de eu pensar que daqui a alguns meses ela não vai estar mais lá dormindo no quarto dela, que eu não vou lá, que eu não vou ver ela. Está complicado esse negócio para mim, eu sou mais uma por último. Aí ela demora um pouco, eu já pego um zap, eles compraram uma casa lá perto de mim. Compraram a casa, uma benção, irmão. Uma outra vez eu conto para vocês, foi uma benção. Eu já mando um zap assim: e aí, não vai voltar para casa? Casou? Está em lua de mel? Então onde? Na Noruega, na Escócia? Que hora que você vai chegar, filha? Ela já manda: estou chegando, pai, estou chegando. Já o meu filho não, meu filho João Vitor é igual a mãe dele. Você tem que falar para João Vitor, respira, para as pessoas saberem que você está vivo. Chegar tranquilo. Ele vai para a faculdade e não volta. Você não sabe se ele foi arrebatado. Ele sai da faculdade e vai para a casa da tia. Tem duas casas. Aí uma semana e pouco, vem aquele monte de roupa para a mãe lavar. E a mãe lava, né? Lava-se aí. Ela fala: você não lava nem a sua, eu lavo até a sua também. E está difícil para mim aceitar esse meu coração. E o meu genro, ele é um filho, ele é um cara tremendo. Quando eles ficaram doidos, eu falei para ele: eu orei por você, filho. Eu nem sabia quem era tu, mas eu orei por você. Eu orei para que Deus desse uma pessoa que se adequasse à minha filha. Minha filha também ela não é brincadeira não, meu irmão. Ela é tipo euzão assim, sabe? Tanto se você vier, você vai falar: é filho do pastor Mateus, né? E eu falei: eu orei por ti, rapaz, para que Deus desse a Jéssica e a João Vitor uma pessoa que viesse somar na vida dele, e que lutasse pela felicidade dela, e ela lutar pela felicidade dessa pessoa que eu nem sabia quem era, que agora estou sabendo que é você, porque eu ensino isso desde a pequena idade para ele. E uma das coisas que me orgulha, se é que a gente tem alguma razão para se orgulhar, é um dia ter ouvido da minha filha assim: quando eu me casar, eu quero ter um casamento igual dos meus pais. Me lembrei daquela música do Tim Maia, Essa Tal Felicidade, né? De formar uma família como era dos meus pais. Eu fiquei contente, porque eu não posso cantar isso. Eu vim de uma família arruinada, mas os meus filhos podem dizer, pelo sonho
de formar uma família como era dos meus pais. E aí eu estou nessa luta comigo mesmo, porque o meu bebê está indo embora e eu não me acostumo com isso de jeito nenhum. Eu acho que eu vou na casa dele todo dia para ver o que está pegando, como é que está, você está orando, está certinho, tá? Sabe aquele talibã evangélico, cristão, pentecostal, aleluiado? Mas desse já. E eu estou dizendo isso porque a maioria de vocês ainda tem os seus filhos nos braços. O cara não perde tempo. Ah, vamos no bico. Que bico? Faz bico em casa assim. Você fala para ela, faz um bico aí. Você faz também, você bota o bico. Você não precisa de dinheiro, você precisa passar tempo com a tua família. Se você soubesse o quanto eu me arrependo de ter corrido tanto, e ver que meu filho de repente já estava ficando um rapazinho. Eu vejo que a maioria de vocês tem filhos pequenos. Cuide de sua família, para que um dia eles possam dizer isso. Eu quero formar uma família como é dos meus pais. Porque tem muita gente hoje em dia, dentro das igrejas, que não pode dizer isso. Eles entram e saem das igrejas, absolutamente trêmulos, por ouvir tanta afronta do inimigo, por ter perdido a valentia, e por estar pensando de um modo derrotista. Porque o inimigo conseguiu ficar contente com a vida deles, estabelecendo lugares indevidos na mente, no coração, na alma e na família. E eu declaro que isso não vai acontecer com a tua vida. Eu declaro que isso não vai acontecer contigo. Guarda tua mente, guarda teu coração em Cristo, guarda tua família. Ah, tem esse dinheiro aqui, eu vou guardar, porque no futuro, que futuro? Futuro é a fazendinha ali, meu irmão. Você vai lá, leva tua família, teus meninos andam de cavalo, você come carne, é doidado, e beleza, meu irmão. Dinheiro você ganha depois. Tem gente trocando família por dinheiro. Vamos orar? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia.